Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai para a nossa aula 5 do nosso curso de Introdução ao R e hoje a gente vai falar um pouco sobre os experimentos fatoriais. Então, pessoal, o fatorial ele é um tipo de esquema, é uma maneira de organizar os tratamentos e não propriamente um tipo de delineamento. Então, os experimentos fatoriais eles são montados seguindo um tipo de delineamento, podendo ser o DIC, DBC ou DQL. Então, nessa aula, nós iremos abordar quais fatores que sugerem a escolha de um experimento fatorial. Vamos realizar dois exemplos, um com interação em DIC e outro sem interação em DBC. Vamos comentar a respeito do modelo estatístico para cada situação e, posteriormente, vamos realizar as análises dos nossos exemplos dentro do programa R. Então, temos que, em um experimento, executado como fatorial, cada nível de um fator combina com todos os níveis dos outros fatores. Então, os tratamentos são obtidos pelas combinações entre esses fatores. Então, na primeira parte da nossa aula, a gente vai estudar um experimento fatorial construído em um delineamento inteiramente casualizado, onde a gente vai observar a interação entre os fatores em estudo. Então, nesse exemplo, nós temos um experimento conduzido em casa de vegetação e em vasos. O trabalho teve como objetivo avaliar 3 variedades de milho com 2 formas de adubação, com e sem. E a influência desses fatores na variável resposta, que no caso trata-se da altura de plantas de milho nos primeiros 40 dias. Então, esse experimento foi conduzido em DIC com 4 repetições. Então, temos que o fator A do nosso experimento trata-se das variedades de milho. Este fator A, ele contém 3 níveis, que a gente chama de I. Então, os níveis para o fator a gente chama de I. Os níveis são as diferentes variedades, que a gente chamou aqui de M1, M2 e M3. E temos que o fator B possui 2 níveis, que a gente chama de J, em relação à adubação. Então, é o nível com adubação e o nível sem adubação. Então, aqui, como eu disse, temos os dois fatores. No caso do fator A, em relação às variedades de milho, elas estão definidas em nível 1, nível 2 e nível 3, sendo compostas pela variedade M1, M2 e M3, respectivamente. O mesmo acontece com o fator B, nível B1 e B2, com as respectivas características, com e sem adubação. Aqui nós temos os tratamentos. Então, os tratamentos são as combinações dos fatores. Então, o número de tratamentos ele é definido pela multiplicação do número de níveis do fator A pelo número de níveis do fator B. Neste caso, nós temos 6 tratamentos para essa condição experimental. Nos experimentos fatoriais, queremos buscar uma resposta a respeito da interação dos diferentes fatores e, consequentemente, se essa interação afeta a característica em estudo. A simbologia utilizada para os experimentos fatoriais consiste em indicar o produto dos níveis dos fatores em estudo. Ou seja, em um experimento fatorial 4 por 6 por 4, nos diz que esse experimento possui 3 fatores e que esses fatores possuem 4, 6 e 4 níveis, respectivamente. Quando o número de níveis é igual para todos os fatores, a gente utiliza essa simbologia, n elevado a f, em que f é o número de fatores e n é o número de níveis de cada fator. Então, um experimento com 3 fatores, com 4 níveis cada um, a gente representaria por 4 elevado a 3. As vantagens de um experimento fatorial é a sua possibilidade de estudar efeitos principais e o efeito da interação entre os fatores. Então, esta é a principal vantagem desse esquema fatorial. No experimento fatorial também,
a gente possui que o grau de liberdade do resíduo ele é alto quando comparado com o experimento simples, que tem apenas um fator, o que acaba contribuindo para diminuir a variância residual e, consequentemente, aumentando a precisão experimental. A principal desvantagem deste experimento fatorial é a necessidade de se ter um número de unidades experimentais maior em relação aos experimentos mais simples. Então, para um experimento seguindo um DIC em esquema fatorial, nós temos que o I é o número de níveis do fator A, J é o número de níveis do fator B e K é o número de repetições. Então, nós temos este modelo. Então, só recordando que o modelo estatístico do DIC era constituído do valor observado da variável resposta, que era resultado de uma média deste efeito do tratamento, que a gente chamava de TI, mais o erro associado. Então, neste caso, temos que o efeito do tratamento ele foi dividido, ele foi fragmentado em AI, BJ e AB e J. Vamos ver o que isso significa. Então, o valor observado da variável resposta para a repetição K no nível I do fator A e no nível J do fator B é o resultado de uma média geral de todas as unidades experimentais, mais o efeito do nível I do fator A, mais o efeito do nível J do fator B, mais o efeito da interação do nível I do fator A e do nível J do fator B, observado na variável y e j, mais o erro associado à observação. Os efeitos estudados são os efeitos principais, que é o efeito de cada fator, independente do efeito dos outros fatores, e o efeito simultâneo dos fatores, que é o efeito da interação. Então, quando um fator é influenciado pelo nível de outro fator, nós dizemos que há interação entre os fatores. Bom, aqui temos inicialmente uma tabulação de dados, que a gente vai utilizar mais à frente para o nosso exemplo. Então, nesse caso, temos um quadro de tabulação. Aqui temos o valor de I, que corresponde aos níveis do fator A. Então, temos 3 níveis, então o I nosso é igual a 3. Nessa tabulação de dados, temos os níveis de B, que é em relação ao J. Então, vemos que o nível de B é igual a 2. E também observamos o valor de K, que é o valor da repetição. Então, neste caso, o valor de K seria igual a 4. Dessa tabulação, a gente pode retirar algumas informações. Por exemplo, a variável y1, 2, 3 corresponde à variável presente no nível 1 do fator A, do nível 2 do fator B e na repetição número 3. A variável y31 corresponde ao total do nível 3 do fator A e nível 1 do fator B. Então, algumas outras informações que a gente retira da tabulação. Então, o número de unidades experimentais é equivalente ao número de níveis do fator A, que multiplica o número de níveis do fator B, que multiplica o número de repetições. Então, temos ao todo aqui 24 parcelas. O total geral é a soma dos totais de cada tratamento, ou de cada unidade experimental. Então, esses valores aqui nos fornece o total geral do nosso experimento. O total do nível 1 do fator A é o somatório de todos os indivíduos do respectivo fator. Então, a somatória desses valores nos dá o total do nível 1, que corresponde ao A1, do fator A.
O mesmo ocorre para o nível 2 do fator A e assim por diante. O total da combinação dos níveis A1 e B2 corresponderia ao Y1 e 2. Então, a partir dos dados tabulados, nós construímos também este quadro, que nós chamamos de quadro auxiliar. Ele vai nos facilitar na hora de calcular a soma de quadrados da análise de variância. Então, a gente cria esse quadro que a gente chama de quadro da interação. Aqui nós temos o quadro da análise de variância. Então, primeiramente, nós precisamos saber de que tipo de delineamento se trata. Nesse caso, a gente tem um DIC com 2 fatores e K repetições. Então, observe que este quadro ele está dividido ao meio. Na parte inferior do quadro, nós montamos com base no quadro da análise de variância do DIC simples, quando nós estudamos apenas um fator. Na parte superior do quadro, temos o tratamento, que foi agora decomposto em fator A, fator B e interação. O grau de liberdades total é o número de parcelas menos 1. O grau de liberdade do tratamento é o produto da multiplicação dos níveis do fator A pelo fator B subtraído de 1. E o grau de liberdade do resíduo é o grau de liberdade total menos o grau de liberdade do tratamento. O grau de liberdade do fator A consiste no número de níveis do fator A menos 1. O mesmo ocorre para o B, para os níveis de B. E o grau de liberdade da interação é o resultado da multiplicação do GL do fator A pelo GL do fator B. A soma de quadrado total é a somatória dos valores individuais ao quadrado, menos o fator de correção. A soma de quadrado do tratamento é a somatória dos totais dos níveis do fator A com os níveis do fator B ao quadrado, dividido pelo número de repetições, menos o fator de correção. A soma de quadrado do resíduo é a diferença do SQ total menos o SQ do tratamento. A soma de quadrados do fator A corresponde aos totais do nível de fator A elevado ao quadrado. Vou dividir pela multiplicação de JK para obter este valor de SQ do fator A. Realizo praticamente a mesma coisa para o fator B, só que eu vou dividir agora, neste caso, por I vezes K. E a soma de quadrado da interação é a soma de quadrado dos tratamentos menos a soma de quadrado do fator A menos a soma de quadrado do fator B. Para os valores de quadrado médio e F calculado, nós realizamos da mesma maneira que já visualizamos nas aulas passadas. Então, agora, nos experimentos fatoriais, nós teremos 3 hipóteses para o teste F da análise de variância. Então, vou ter uma hipótese para o fator A, uma hipótese para o fator B e uma hipótese para a interação. As hipóteses para o fator A nos diz a hipótese de nulidade do fator A me diz que a média do nível 1 do fator A é igual à média do nível 2 do fator A, que é igual à média do nível 3 do fator A. E a minha hipótese alternativa não aceita a minha hipótese de nulidade. A tomada de decisão é que quando o F calculado for maior que o tabelado, rejeita-se H0. Então, as médias dos níveis do fator A apresentam diferença significativa. Se o F calculado é menor que o F tabelado, não se rejeita H0. Então, não há diferença entre as médias dos níveis de A nível de significância. As hipóteses para o fator B são hipótese de nulidade. Então, as médias do nível 1 do fator B é igual à média do nível 2 do fator B. A hipótese alternativa não aceita essa hipótese de nulidade. Tenho que minha tomada de decisão seja que o F calculado maior que o tabelado rejeita-se H0. Então, as médias dos níveis do fator B apresentam diferença significativa. E se meu F calculado for menor que o tabelado,
não se rejeita H0. Então, não há diferença significativa entre as médias dos níveis do fator B. E temos também a hipótese da interação. Essa hipótese ela já é definida de maneira diferente dos fatores isolados. Então, para a nossa hipótese de nulidade nesse caso, é definida que os fatores em estudo eles atuam de forma independente. E a hipótese alternativa nos diz que os fatores em estudo não atuam de forma independente. Então, se o f calculado ele é maior que o tabelado, rejeita-se H0. Então, os tratamentos eles não atuam de forma independente. Quando o f calculado ele é menor que o tabelado, não se rejeita H0. Ou seja, os tratamentos eles atuam de forma independente. Ou seja, onde que para interação a gente obtém um f calculado, por exemplo, menor que o f tabelado, a gente vai estudar os fatores de maneira isolada. E quando há rejeição de H0 para a interação, isso significa que os fatores eles não atuam de forma independente. Então a gente não vai estudar de maneira isolada nesse caso. Para essa situação, a gente vai realizar um teste de média comparando o nível do fator A, por exemplo, dentro de cada nível do fator B. Então, temos o exemplo do DIC conduzido em fatorial. Então, aqui nós temos o DIC em um esquema fatorial 3 por 2, envolvendo três variedades de milho, M1, M2 e M3, e duas condições de adubação, com adubo e sem adubo. Nesse experimento, possuímos 4 repetições, totalizando, portanto, 24 unidades experimentais. O objetivo foi avaliar a altura de plantas de milho aos 20 dias após o plantio, observando como a variedade e a adubação influenciam o desenvolvimento inicial. Então, nesse caso, iremos realizar a análise de variância e proceder com o teste Tukey, se necessário. Então, como eu já venho comentando até nas últimas aulas, nós iremos primeiro definir o delineamento, o número de nível de cada fator e o número de repetições. Então, trata-se de um DIC fatorial com 3 níveis do fator A, 2 níveis do fator B e 4 repetições. O segundo passo é definir as nossas hipóteses. Então, as hipóteses que a gente acabou de comentar foram aqui enunciadas. O terceiro passo é identificar um teste e um nível de significância. Então, a gente está fazendo um teste F a um nível de 5% de significância. E o quarto passo, a gente encontra o F tabelado para podermos depois realizar a comparação do F calculado com o tabelado. Então, F tabelado de A, eu utilizo os graus de liberdade do fator A pelo grau de liberdade do resíduo, o grau de liberdade de B pelo grau de liberdade do resíduo vai ser o F tabelado de B, e o F tabelado da interação vai ser o grau de liberdade da interação pelo grau de liberdade do resíduo. Então, aqui, a gente tem um quadro da análise de variância. Eu já preenchi aqui com os graus de liberdade. Então, eu tenho 24 tratamentos. Meu GL total é 24 menos 1, então tenho um GL igual a 23. São 3 níveis do fator A, 3 menos 1, 2. 2 níveis do fator B, 2 menos 1, 1. E a multiplicação do GL do fator A pelo GL do fator B tem o GL aqui igual a 2. Temos 3 níveis do fator A com 2 níveis do fator B, então são 6 tratamentos, 6 menos 1, 5. E o GL do resíduo, que é o grau de liberdade total, menos o grau de liberdade do tratamento, um GL igual a 18. Fator de correção. Trata-se do somatório de todas as unidades experimentais em estudo. Este valor encontrado eu elevo ao quadrado e divido pelo número de unidades experimentais do meu experimento. Então, eu obtenho este valor para fator de correção. A soma quadrado total é a soma de quadrado de todas as unidades experimentais menos o fator de correção. Então, eu tenho este valor que eu já adicionei à tabela. Agora, o próximo passo é construir o quadro auxiliar com esses valores para nos ajudar na soma de quadrado dos tratamentos e dos fatores.
Então, aqui nós temos o quadro acima com os valores individuais correspondentes a cada unidade experimental e temos aqui abaixo o quadro da interação. Nesse quadro, a gente organiza da seguinte maneira. Nós temos os valores totais de cada nível interagindo com o outro nível. Então, por exemplo, aqui nós temos este valor de 307,8, que é o total da interação do nível 1 com o nível 1 do fator B, e eu obtenho este valor. Faço isso para todas as 6 interações. Eu obtenho esses 6 valores aqui. Agora, nós realizamos os totais para os níveis. Então, vamos começar pelo nível A. Para o nível 1 de A, a somatória desses dois valores corresponde ao total desse nível para este fator. Tratando-se do nível 1 de B, a somatória desses três valores corresponde ao total desse nível para este fator. Aqui nós temos, ao quadro da interação, a adição da informação do número de repetições. Então, por exemplo, para a obtenção deste valor de 307,8, nós tivemos que somar esses 4 valores, porque o nosso K, o nosso número de repetição, é igual a 4. Então, aqui, nós adicionamos esse valor de 4. Esses valores vão nos ajudar mais à frente quando a gente estiver realizando as nossas análises. Tá? Para obter os totais dos níveis de A, nós realizamos a somatória de 8 valores. Então, para obter esse valor de 611,7, foi necessário somar esses 4 valores com esses 4 valores, totalizando 8. Então, adicionei 8 aqui. E para obter os totais dos níveis de B, nós realizamos a somatória de 12 valores. Então, para a gente obter esse valor de 858,9, foi necessário somar esses valores, mais esses valores, mais esses valores. Então, 4 vezes 3, 12. Então, adicionamos aqui. O G é o somatório de todos os valores referente a todas as unidades experimentais. Nesse caso, temos 24. Então, utilizando o quadro da interação, com as informações dos números de repetições que a gente adicionou, continuamos a construção do quadro da análise de variância. Para a soma de quadrado dos tratamentos, realizamos a soma de quadrado de todas as combinações dos níveis de A com os níveis de B. Então, são esses 6 valores aqui. E dividimos pelo número de repetições. O valor encontrado é subtraído do fator de correção e obtemos aqui este valor. A soma de quadrado do resíduo. Realizamos a diferença da soma de quadrado total pela soma de quadrado do tratamento. A soma de quadrado do fator A. Realizamos a soma de quadrado dos totais do fator A. Dividimos por JK. Então, o que nos diz? Realizamos a soma de quadrados destes totais, dividido por este valor que eu deixei aqui, 8, menos o fator de correção, e obtemos o valor da soma de quadrado do fator A. Realizamos, utilizando o mesmo raciocínio do fator B, e a soma de quadrado da interação vai ser a soma de quadrado do tratamento, menos a soma de quadrado de A, menos a soma de quadrado de B. Para os valores de quadrado médio e F, nós também utilizamos o mesmo raciocínio, os mesmos processos que realizávamos no delineamento quando a gente estudava apenas um fator. Então, com o nosso quadro montado, a gente tem que encontrar agora os valores de F tabelado. Então, aqui no nosso caso, a gente utiliza o grau de liberdade do tratamento e o grau de liberdade do resíduo. No nosso exemplo, a gente viu que os graus de liberdade dos dois são iguais. Então, nós temos que o GL do fator A e da interação são iguais, portanto, o F também vai ser igual. Tendo que o GL é igual a 2, tanto do fator A quanto para a interação, temos que o valor de F para essas duas situações será igual a 3,55.
O GL do fator B é igual a 1. Então, a gente obtém um F calculado igual a 4,41 para o fator B. Aqui a gente tem o nosso quadro da interação finalizado. Então, nós adicionamos os valores de F tabelado aqui neste caso. E agora nós vamos às conclusões. Então, utilizando as hipóteses que havíamos construído, temos que, para o fator A, o F calculado é maior que o tabelado. Portanto, rejeito o H0. Então, as variedades influenciam a altura de plantas de milho. Para o fator B, o F calculado também foi maior. Então, rejeita-se a hipótese H0 a nível de significância, a 5%. Portanto, o tipo de adubação também influencia a altura de plantas. E a interação dos dois fatores também nos mostrou que o F calculado é maior que o tabelado. Então, rejeitamos a hipótese H0. Portanto, as variedades e o tipo de adubação não atuam de forma independente sobre a altura de plantas de milho. Então, nesse caso, a gente vai estudar com mais detalhes essa interação. Então, nós realizamos o que nós chamamos de desdobramento. No desdobramento, a gente consegue verificar as diferenças entre os níveis do fator A dentro do nível do fator B e também as diferenças do nível do fator B dentro do nível do fator A. Então, nós vamos realizar aí dois tipos de desdobramento. Aqui a gente vai começar primeiro com o desdobramento do nível do fator A dentro dos níveis do fator B. Então, primeiro, a gente enuncia as nossas hipóteses. No desdobramento, a gente cria as hipóteses para cada situação, pois a gente tem dois níveis de B, onde o fator A interage com o primeiro nível do B e outro onde o fator A interage com o segundo nível de B. Como as nossas variedades é igual a M1, M2, M3, eu coloquei aqui que o M é em relação ao fator A, tá? A nossa hipótese H0, nesse caso, nos diz que as variedades são iguais em relação à presença de adubação. E a nossa hipótese alternativa rejeita a hipótese de nulidade. Para essa segunda situação, que é em relação às variedades dentro do nível sem adubação, temos que a hipótese H0 indica que as médias das variedades são iguais em relação à ausência de adubação. Nossa hipótese alternativa rejeita a hipótese H0. O segundo passo é identificar o teste e seu nível de significância. Nesse caso é o teste F a 5% de probabilidade. O terceiro passo é encontrar os valores de F tabelado. Então, o valor de F tabelado vai ser igual para essas duas situações, tendo em vista que o número de variedades em estudo é o valor fixo. O M aqui, ele é fixo para as duas situações. Então, o total de variedades vai ser estudado para as duas situações do fator adubação. Já construindo o nosso quadro para o primeiro desdobramento, temos 3 níveis de A do nosso exemplo. Então, o GL vai ser 3 menos 1, 2. Então, ele se repete para as duas situações. O grau de liberdade do resíduo, aqui presente, é o mesmo que havíamos encontrado no quadro da ANOVA. Então, como temos o GL do fator A dentro de B igual a 2 e o GL do resíduo igual a 18, temos que o valor de F tabelado é igual a 3,55. Aqui nós continuamos a construção do nosso quadro, do primeiro desdobramento. O SQ do fator A para o primeiro nível do fator B é a soma de quadrado dos valores correspondente a essa situação, então esses três valores aqui, dividido pelo número de tratamentos, menos o total dessa situação ao quadrado, dividido por 12, este valor que eu já tinha colocado aqui acima. Então, temos que o SQ do fator A
para o primeiro nível é igual a 784,1. Utilizo da mesma lógica para o nível 2 do fator B e obtenho que a soma de quadrado é igual a 625,49. Quadrado médio é calculado os mesmos passos que a gente já viu. E o quinto passo, nós realizamos a conclusão. Então, a conclusão em relação às variedades dentro do nível 1 do fator B é que o valor de f calculado é maior que o tabelado. Nós obtemos aqui um valor de 33,97. Então, neste caso, as variedades influenciam a altura de plantas na presença de adubação. Para o segundo nível do fator B, o nosso f calculado foi de 27,10, que também é maior que o f tabelado. Então, rejeitamos H0, portanto, as variedades influenciam a altura de plantas na ausência de adubação. Então, nesse caso, a gente vai prosseguir com o teste de média para verificar as diferenças entre os níveis do fator A dentro de cada nível do fator B. Então, aqui primeiro vamos enunciar as hipóteses. A gente vai começar realizando um TUC para entender a interação das variedades dentro do nível 1 do fator B com adubação. A gente enuncia as hipóteses. A hipótese de nulidade nos diz que as médias dos diferentes níveis do fator 1, que eu chamei de M, são iguais na presença de adubação. Então, aqui eu chamei o M e M' os diferentes níveis de A. E a hipótese alternativa diz que as médias dos diferentes níveis do fator 1 são diferentes na presença de adubação. Com as hipóteses enunciadas, eu identifico o teste, o alfa e encontro o DMS para a gente realizar o delta. Então, na tabela, a gente utiliza o número de fator em teste. Nesse caso, o fator A possui 3 níveis, e o grau de liberdade do resíduo, que é 18. Então, temos, portanto, que o valor de Q é igual a 3,61. Jogamos o valor de Q na fórmula do delta e obtemos o delta igual a 6,13. Aqui temos o quadro de médias. Aqui, para fazer esse quadro, eu peguei os valores da outra tabela e dividi pelo número de repetições para achar essas médias. Ordenei as médias aqui ao lado e realizei os contrastes. Realizando os contrastes, a gente observa que as variedades 2 e 1 foram superiores à variedade 3 na presença de adubo. Agora a gente realiza um TUC para entender a interação dentro do nível 2 do fator B, do nível 100 de adubo. Então, enunciamos as hipóteses do mesmo jeito que a gente realizou para o fator 1, identifica o teste, o nível de significância e encontramos o DMS. Como ainda estamos estudando o nível de A, o valor continua igual, então a gente tem o valor de Q igual a 3,61. Então, o valor de delta também continua o mesmo. A gente utiliza das médias e ordena elas aqui ao lado e realizamos os contrastes. Realizando esses contrastes, a gente observa aqui ao lado que a variedade M1 ela é superior às variedades M3 e M2. Agora a gente vai realizar o segundo desdobramento, que é o desdobramento do nível do fator B dentro dos níveis de fator A. Então, enunciamos as hipóteses para essa situação. Então, como eu disse no primeiro desdobramento, a gente cria a hipótese para cada situação. Então, nesse caso, a gente tem 3 hipóteses, porque nós temos 3 níveis de A, M1, M2 e M3. Uma, o fator B interage com o primeiro nível de A, uma, o fator B interage com o segundo nível, e a outra, o fator B, interage com o terceiro nível. Então, para a primeira situação, temos que a hipótese H0 diz que as médias referentes ao fator B são iguais em relação à variedade M1. A hipótese alternativa rejeita a hipótese H0. Para a segunda situação, temos que a hipótese de nulidade nos diz que as médias referentes ao fator B são iguais
em relação às variedades. A hipótese alternativa rejeita a hipótese de nulidade. E para a terceira situação, as médias referentes ao fator B são iguais em relação à variedade M3. A hipótese alternativa rejeita a hipótese H0. Enunciamos as hipóteses, identificamos o teste e realizamos o teste a nível de significância 5%. Então, o terceiro passo é encontrar os valores de F tabelado. Este valor, como eu já havia dito, ele vai ser igual, tendo em vista que o número de nível em relação à adubação trata-se de um valor fixo, que aqui é o B, e a adubação ela é estudada para os 3 níveis de A. Construindo aqui o nosso quadro para o segundo desdobramento, temos 2 níveis de B, portanto, o grau de liberdade é 2 menos 1. Então, temos aqui que para todas essas possibilidades, o grau de liberdade é igual a 1. O grau de liberdade do resíduo é o mesmo da análise de variância. Como temos o GL do fator B dentro de A igual a 1 e o GL do resíduo igual a 18, o nosso F tabelado vai ser igual a 4,41. Continuamos com a construção do nosso quadro do desdobramento. O SQ do fator B para o primeiro nível é a soma de quadrados dos valores correspondentes a essa situação dividido pelo número de tratamentos. Então, nós temos esses valores ao quadrado dividido por 4, menos esse total ao quadrado dividido por 8. Este valor será igual ao quadrado médio de B dentro do nível 1 de A. Vai ser igual, portanto, a 1,90. Utilizamos a mesma lógica para as outras interações de B dentro de A. Os valores de quadrado médio vão ser os mesmos dos valores de soma de quadrados, tendo em vista que o grau de liberdade é igual a 1. E os valores de F calculado, dividimos os valores de quadrado médio pelo valor de quadrado médio do resíduo e encontramos os valores de F calculado. Aqui temos a conclusão. Então, em relação à adubação, dentro do nível 1 do fator A, em relação à variedade 1, temos que o F calculado é menor que o tabelado. Portanto, não se rejeita H0. Então, as adubações não influenciam a altura de plantas dentro da variedade M1. Em relação à variedade M2, o F calculado é maior que o tabelado. Então, rejeita-se H0. Portanto, as adubações influenciam a altura de plantas dentro da variedade M2. Em relação à adubação dentro do nível 3 do fator A, o valor de F calculado é menor que o F tabelado. Então, não se rejeita H0. Portanto, as adubações não influenciam a altura de plantas na variedade M3. Nesse caso, vai ser necessário realizar um teste de média para verificar a diferença entre os níveis do fator B para o nível 2 do fator A. Foi aquele em que o F calculado foi maior que o F tabelado. Então, aqui a gente realiza o TUC da adubação dentro do nível M2. Então, primeiramente, nós enunciamos as hipóteses. A hipótese de nulidade nos diz que as médias dos diferentes níveis do fator 2, que eu chamei aqui de B, são iguais para as variedades M2. Então, aqui B é diferente de B'. Isso aqui trata-se, portanto, dos diferentes níveis de B. A hipótese alternativa diz que as médias dos diferentes níveis do fator 2 são diferentes da variedade M2. Então, com as hipóteses enunciadas, identificamos o teste alfa e encontramos o DMS. Então, aqui a gente utiliza o número de níveis do fator em teste. Então, o fator B possui 2 níveis, o GL é igual a 18. Então, temos que o valor de Q, nessa situação, é igual a 2,97. Jogamos este valor na fórmula do delta e obtemos um delta igual a 5,04. Ordenamos as médias e realizamos o contraste. Realizando o contraste, observamos que a variedade M2, na presença de adubação,
possui uma média superior à variedade M2 na ausência de adubação. Então, pessoal, para esse exemplo, utilizando o DIC, onde a gente observou a interação, nós realizamos dois tipos de desdobramento, A dentro de B e B dentro de A. Aqui a gente constrói a tabela do teste de média da interação, variedade e adubação para a altura de plantas de milho. Aqui nós juntamos os dois desdobramentos para facilitar a visualização e a interpretação dos nossos dados. Então, dessa tabela, de tudo que a gente realizou até agora, a gente tira as seguintes conclusões. Para a variedade M2, a presença de adubação afetou significativamente a média de altura de plantas de milho. Então, eu vou realizar essa interpretação na tabela analisando a letra minúscula, conforme na legenda. Então, a legenda diz que médias seguidas da mesma letra maiúscula são comparadas na vertical, maiúsculas a gente analisa nas colunas, e minúsculas a gente compara na horizontal, nas linhas. Então, médias seguidas dessas mesmas letras não diferem estatisticamente entre si pelo teste TU, que é a 5% de probabilidade. Então, observe, como eu estava dizendo para a variedade M2, que analisando aqui na horizontal, a variedade M2 foi a única que apresentou diferença significativa em relação aos tipos de adubação. Então, a gente vê aqui a letrinha A e a letrinha B, então houve uma diferença para a variedade M2, mas a gente não observa isso para M1 e M3, porque aqui as letras minúsculas são iguais entre os dois tipos de adubação. Então, não houve diferença nesses dois outros casos. Analisando agora o nível B1, o nível com adubação, a gente consegue observar que as variedades M1 e M2 apresentaram as maiores médias em relação à altura de plantas de milho. A gente faz essa interpretação em relação às letras maiúsculas, conforme a legenda. Então, a gente fazendo essa análise vertical dentro da coluna com, a variedade M1 e a variedade M2 apresentaram superioridade quando comparadas à variedade M3. E analisando o fator B2 sem adubação, vemos que a variedade M1 apresentou maior média em relação à altura de plantas de milho. Então, aqui a gente observa a presença do A maiúsculo, enquanto nas outras duas variedades a gente observa a presença de um B maiúsculo. Então, fazendo uma análise dentro da coluna 100, a variedade M1 apresenta letra diferente das demais, portanto, ela é considerada superior em relação às variedades M2 e M3. Pessoal, agora a gente vai realizar um outro exemplo. Agora a gente vai estudar um experimento fatorial em DBC, onde a gente não vai observar a interação entre os fatores. Então, temos esse exemplo de um experimento zootécnico que foi realizado visando comparar o perímetro escrotal de bovinos. Então, esse experimento ele é muito útil em programas de melhoramento animal, onde visam selecionar os melhores reprodutores bovinos. Então, esse experimento foi conduzido em blocos casualizados, em esquema fatorial 4x3. O fator A se refere às raças e o fator B se refere às vitaminas presentes nas dietas desses animais. Aqui nós temos o modelo estatístico de um DBC em fatorial. Em relação ao modelo do DIC, temos a adição deste componente WK e trata-se dos efeitos dos blocos. No modelo do DBC, para um fator, o componente WK era chamado de BJ. Então, temos o detalhamento de cada componente. Então, a única alteração em relação ao DIC fatorial é a adição desse componente que eu já disse, WK. Temos a tabulação de dados. Ela é semelhante em relação à tabulação do DIC fatorial. Aqui, nesse caso, a gente só
observa a presença do bloco ao invés da repetição e adicionamos também a coluna de totais em relação aos blocos. Aqui temos a tabulação do quadro auxiliar, que a gente também vai utilizar, igual utilizamos para o DIG. Aqui nós temos o quadro da análise de variância, temos a presença agora do fator de variação bloco. Para acharmos o GL do bloco e a sua soma de quadrados, realizamos os mesmos passos quando a gente trabalhava com o DBC com apenas um fator. Nós enunciamos as hipóteses do mesmo jeito que a gente acabou realizando para o DIG fatorial, tanto para o fator A, fator B e interação. Então aqui nós temos o nosso exemplo, já aqui com as variáveis numéricas. Então a gente vai realizar uma análise de variância e, se necessário, a gente vai realizar um teste Tukey a 5% de probabilidade. Então, o primeiro passo, nós definimos o delineamento, trata-se de um DBC fatorial. O número de níveis do fator A é igual a 4, então o nosso I é igual a 4. O número de níveis do fator B, J, é igual a 3. E o número de repetições é igual a 3. Definimos as hipóteses. O terceiro passo é identificar o teste e o nível de significância. A gente vai trabalhar com o teste F a 5% de significância e encontra o valor de F tabelado para o fator A, fator B e interação. Realizo o fator de correção e, posteriormente, acho a soma de quadrado total. Acho o meu SQ do bloco e SQ do resíduo e monto o meu quadro auxiliar. O quadro auxiliar nos ajuda na hora da soma de quadrado dos tratamentos e dos fatores, como eu já disse. Então, aqui nós já adicionamos os números de repetições aos valores numéricos. Então, nós somamos 3 valores para obter esse valor de 52. Então, este valor de 52 equivale à soma de 12 mais 18 mais 22. Para obtermos esse total de A de 160, realizamos a somatória dos 9 valores referentes à raça 1, que trata-se desses 9 valores aqui da nossa tabulação de dados. Para obtermos esse valor de 279, nós realizamos a somatória de 12 valores, que seria esses 3 valores, mais esses 3, mais esses 3, mais esses 3. 4 vezes 3, 12. Nesse caso aqui, a gente utiliza também o mesmo raciocínio que a gente utilizou para o nosso exemplo de DIC fatorial. Eu acho meu valor de soma de quadrado dos tratamentos, utilizando o quadro auxiliar. Realizo a soma de quadrados, quadrado médio e valor de f para o fator A, B e interação. Prossigo para encontrar os valores de f tabelado. Então, os graus de liberdade foram diferentes para os fatores A, B e para a interação. Então, nesse caso, a gente vai ter 3 valores de f tabelado. Então, temos que 3,05 trata-se do valor de f tabelado do fator A. Temos que 3,44 trata-se do valor de f tabelado do fator B. E temos que 2,55 trata-se do valor de f tabelado da interação. Portanto, a gente chega à seguinte conclusão. Para o fator A, o f calculado foi maior que o f tabelado. Então, rejeita-se a hipótese H0 a nível de 5% pelo teste F. Portanto, as raças influenciam o perímetro escrotal dos bovinos. Para o fator B, o f calculado é maior que o f tabelado. Rejeita-se a hipótese H0 a nível de 5% de significância. Portanto, o tipo de vitamina presente na dieta influencia o perímetro escrotal de bovinos. Para a interação, o f calculado foi menor que o tabelado. Portanto, não se rejeita a hipótese H0. Então, as raças e o tipo de vitamina presente na dieta
atuam de forma independente sobre o perímetro escrotal de bovinos. Então, nesse caso, a gente vai realizar um teste Tuck para cada fator e analisar de forma independente. Então, aqui, a gente vai realizar o teste Tuck para o primeiro fator, fator A. Então, a gente enunciou as hipóteses, identificamos o teste e encontramos o valor de delta. O fator A se refere às raças. Então, temos que o nosso exemplo trata-se de 4 raças em estudo. Então, a gente utiliza dos números do nível do fator em teste, mais o grau de liberdade do resíduo, e temos que o valor de Q é igual a 3,96. A gente substitui esse valor de Q na fórmula e temos que o delta é igual a 2,18. Ordenamos as médias e realizamos os contrastes. Observamos que para cada contraste foi rejeitado o H0. Portanto, nós temos que a conclusão se dá pela construção dessa tabela. Essa tabela do teste média dos fatores A em relação às médias da característica em estudo. Então, olhando essa tabela, nós concluímos que a raça 4 ela possui uma média superior em relação às demais raças para a característica perímetro escrotal. Tá? E a gente observa que a raça 1 possui menor média em relação a essa característica. A legenda da nossa tabela continua a mesma, então médias seguidas da mesma letra não diferem estatisticamente entre si pelo teste Tuck a 5% de probabilidade. Agora a gente realiza o teste Tuck para o segundo fator, o fator B, enunciamos as hipóteses, identificamos o teste, o alfa, e encontramos o valor de delta. Aqui agora o fator B se refere à presença de vitaminas, então o GL do fator em teste vai ser igual a 3 e o grau de liberdade do resíduo é 22, aqui a gente utiliza esse valor aproximado de 20. Substituímos o valor de Q na fórmula, então temos que o delta equivale a 1,71. Ordenamos as médias e realizamos os contrastes. Portanto, realizando esses contrastes, a gente tem a nossa tabela do teste média, agora para o fator B, em relação às vitaminas presentes na dieta desses animais. Então aqui nós temos que a dieta que contém vitamina D, ela apresenta uma média superior quando comparada à média da vitamina B, em relação à média característica da variável perímetro escrotal. A gente também observa que a vitamina C ela possui uma média intermediária entre as características da vitamina D e da vitamina B. Aqui a gente também tem a mesma legenda, portanto, médias seguidas da mesma letra não diferem estatisticamente entre si pelo teste Tuck. Então, nesse caso, a vitamina C não se difere nem da vitamina D e nem da vitamina B. Então, pessoal, agora a gente vai ao R para a gente realizar os exemplos da nossa aula dentro do programa. Então, pessoal, vamos começar aqui o primeiro exemplo da nossa aula. Vamos abrir o nosso script. Trata-se do fatorial DIC. Então, primeiramente a gente vai chamar o nosso conjunto de dados, nomear os fatores como variáveis categóricas e vamos carregar o pacote SPDS e realizar o comando para essa rotina de fatorial do delineamento inteiramente casualizado. Então, essa análise de variância, essa primeira análise de variância, ela nos diz o seguinte, que para a interação entre os fatores há significância, de acordo com o que a gente já viu na nossa aula. Aqui também nos dá a informação a respeito da normalidade dos resíduos. Então, ele realiza para a gente, como a gente também viu na nossa aula, o desdobramento das interações. Então, primeiramente, ocorre o desdobramento do fator A dentro de cada nível do fator B. Então, a gente vê aqui nas nossas fontes de variação, dentro do nosso quadro na análise de variância, que o fator A é um fator fixo e o fator B ele está sendo determinado para cada nível deste fator. Então, para o fator A dentro do fator B, a gente consegue observar que houve significância.
Então ele realiza para a gente um teste Tuck e esse teste nos diz o seguinte, que o tratamento 2 e o tratamento 1 possuem médias superiores em relação ao tratamento 3. O outro teste Tuck foi feito a partir do segundo nível do fator B dentro de A. E ele nos diz que o tratamento 1 possui médias superiores aos tratamentos 3 e 2. E posteriormente, na nossa análise fatorial para a interação entre os fatores, ele realiza o desdobramento do fator B dentro de cada nível de fator A. Então a gente observa aqui na nossa fonte de variação que é a adição de um novo nível, porque o fator A trata-se de 3 variedades distintas de milho. Então aqui a gente observa que apenas para o fator B dentro da segunda variedade de milho, dentro do segundo nível de A, que houve diferença estatística significativa. Então aqui ele nos gera um teste Tuck do fator 1 dentro do nível 2 de A, e esse teste nos diz o seguinte, que o tratamento 1 possui uma média superior em relação ao tratamento 2. Agora, nós vamos realizar o segundo exemplo da nossa aula, que trata-se do fatorial em DBC, onde não houve interação. E vamos executar todas as linhas de comando. Então a gente observa nesse primeiro quadro da análise de variância que não houve significância estatística para a interação entre os dois fatores. Então neste caso, a análise foi feita isoladamente para cada fator. Então a gente observa que para o fator A foi realizado um teste de comparação múltipla e para o fator B também foi realizado esse teste. Então para o primeiro fator, o fator A, ele nos diz o seguinte, que o tratamento 4 possui uma média superior às demais médias e o tratamento 1 possui uma média inferior aos demais tratamentos. Aqui ele realiza uma outra análise de comparação múltipla em relação ao fator B. Então, por esse teste Tuck, ele nos diz que o tratamento D possui uma média superior em relação a B e o tratamento C possui uma média intermediária, porque ele consta aqui com as duas letras, que corresponde tanto ao tratamento superior quanto ao tratamento inferior. Nesse caso aqui, nós só vamos ter o nome do nosso documento, o R localizado. Então, a gente executa todas as linhas de comando e ele faz uma análise distinta para cada variável. Então, primeiramente, ele vai gerar um quadro da análise de variância para a primeira característica do nosso experimento. Então, a primeira característica trata-se do diâmetro de espigas em um experimento com milho, e a segunda característica trata-se do peso de 1.000 sementes nesse mesmo experimento. Então, para diâmetro de espiga, ele nos gerou esse quadro da análise de variância, e a gente observa que não houve interação entre os fatores. Então, neste caso, ele nos dá uma análise separada para cada fator. E essas duas análises, de acordo com o teste F, nós não conseguimos observar diferenças estatísticas significativas. Aqui ele nos gera um quadro da análise de variância para a nossa segunda característica, peso de 1.000 sementes. Então a gente observa também que não houve interação significativa entre os fatores e, portanto, a análise ela é feita de maneira isolada. Então, primeiro a gente tem um teste de Tuck para o fator A, a gente observa pelo quadro da análise de variância que houve uma diferença estatística significativa, e esse teste de Tuck nos diz o seguinte, que para o tratamento D3, que para o nível de desfolha D3, as médias de peso de 1.000 sementes foram maiores em relação aos demais tratamentos. E para o fator B, ele diz que as médias não se diferem entre si estatisticamente pelo teste. Pessoal, queria mostrar para vocês um erro que vocês podem acabar se deparando ao utilizar essa rotina do SPI10, tanto para DIC quanto para DBC nos ensaios fatoriais, nos experimentos fatoriais. Então aqui, só para vocês verem, aqui agora eu estou usando um computador
com um modelo operacional mais recente, esse aqui é o último Windows, e quando eu, por exemplo, utilizo a rotina do DIC, vou executar todas as linhas de comando aqui para vocês verem, observe que a primeira análise, que o primeiro quadro da análise da variância, o quadrado médio aqui, ele dá um erro. Ele não mostra para a gente o valor real de quadrado médio. Então, esses valores aqui de 5, 3, 4, 2 e 1 não são os valores correspondentes ao quadrado médio dessa análise. Então, neste caso, nós preparamos para vocês uma outra rotina que ela está também na nossa sala de aula. Aqui vai ser rotina fatorial DIC e entre parênteses quadrados médios, tá? E a do DBC do mesmo jeito também. Então aqui a gente abre ela e aqui vocês observam que na minha rotina foi adicionada uma função auxiliar que vai realizar em conjunto com a análise do pacote SPDES uma outra análise de variância e essa outra análise vai sair o quadrado médio correto. Então aqui só para vocês verem, vou executar tudo e observe que agora, nessa análise agora, ele nos gera 2 quadros da análise de variância. Então tudo que está abaixo da legenda é correspondente à análise principal, que é em relação ao SPDES. Aqui acima é onde a gente fez o ajuste na nossa rotina. Então observe que este quadro e este quadro eles são iguais, porém aqui ele nos fornece o quadrado médio corretamente. Então, caso vocês forem utilizar desses valores de quadrado médio para os experimentos de vocês, a gente utiliza essa rotina que está modificada para gerar este quadro da análise de variância de maneira correta, tá? Isso acontece tanto para o DIC quanto para o DBC. Este é um exemplo com uma variável. Se fosse um exemplo com mais de uma variável, ele vai gerar para a outra variável um outro quadro auxiliar da análise de variância com o quadrado médio sendo fornecido de maneira correta, tá bom? Então aqui, pessoal, gostaria de mostrar para vocês como que a gente utiliza, portanto, estes valores que a saída aqui do R nos dá para construir a tabela de teste médio da interação entre a variedade e a adubação. Então, a primeira coisa, a gente vai utilizar aqui o Word. Eu vou começar inserindo uma tabela. Vou começar inserindo uma tabela aqui, vou aumentá-la aqui para melhorar a visualização. Então, a primeira coisa, a gente tem 2 fatores em estudo. Variedade, as variedades M1, M2 e M3. E nós temos aqui a adubação. Então, a gente tem o nível 1 com adubação e o nível 2 sem adubação. Já vou excluir essas 2 colunas aqui, que não vão ser necessárias. E vou adicionar uma linha aqui de cabeçalho, que vai ser em relação ao fator B, adubação. Então aqui, neste caso, eu vou vir aqui em Layout e vou mesclar essas 2 células, porque a adubação corresponde aos 2 níveis aqui. E também vou mesclar essas 2 células para ficar uma visualização melhor. Vou aumentar aqui. Então, primeiramente, o que a gente vai fazer? Olhando aqui a nossa saída no R, a gente tem o desdobramento de A dentro dos níveis de B e também o desdobramento de B dentro dos níveis de A. Então, primeiro vamos começar com A dentro de B. A gente tem pelo teste Tukey, analisando o fator A dentro do nível 1 de B, estes 3 valores. A gente tem 3 médias em relação aos 3 tratamentos que correspondem às variedades. A gente observa que para o tratamento 1, a média é 76,95, para o tratamento 2, a média é 77,62, para o tratamento 3, 60,15. Nós temos as letras aqui que indicam as diferenças estatísticas, e a gente vai pegar estes valores, então, e construir na nossa tabela. Então, a gente está analisando o fator A dentro do nível 1 do fator B. Então, a gente vai começar preenchendo com aqueles valores. 76,95 corresponde ao tratamento 1.
77,62 ao tratamento 2 e 60,15 ao tratamento 3. Apenas o tratamento 3 possui uma média inferior, que foi denominada aqui com a letra B. Então, neste caso, a gente vai colocar aqui um Bzão ao lado e aqui Azão, Azão. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é construir uma legenda aqui abaixo. Médias seguidas da mesma letra maiúscula na vertical, que esses valores estão sendo comparados aqui na vertical, não diferem estatisticamente entre si pelo teste de média, nesse caso foi o Tukey, a 5% de probabilidade. Utilizando o mesmo raciocínio, a gente vai fazer agora do fator A dentro do nível 2 de B. Então, temos esses respectivos valores de médias, os tratamentos e a diferença estatística representada aqui pelas letras. O tratamento superior foi o tratamento 1. Então, utilizando esses valores, a gente vai colocar lá na tabela também. Então, 75,97, 58,72, 63,97. A gente viu que apenas o tratamento M1 obteve média superior, então ele ficou com um Azão, e os dois últimos tratamentos com um Bzão. Então agora a gente vai fazer a análise de B dentro dos 3 níveis de A. Então naquela primeira parte, se ela foi realizada corretamente, ela já está pronta em relação ao preenchimento com os valores de médias. Então observe que, por exemplo, para o nível 1 com adubação e para o nível 2 sem adubação dentro de M1, eu tenho estes dois valores, 76 e 75. Então observe que eles já estão aqui preenchidos corretamente. Então neste caso agora a gente só vai preencher com as letras se há presença ou não de uma diferença estatística significativa. A gente viu que pelo teste F, para o nível 1 de A, as médias são iguais. E o mesmo ocorre para o nível 3 de A. Então aqui a gente vai preencher com letras minúsculas. Então, quando eu comparo estes dois valores em relação à variedade na presença ou na ausência de adubação, eu faço uma análise comparando estes dois valores. Vou construir uma segunda legenda, indicando que as médias seguidas da mesma letra, agora neste caso minúscula, na horizontal, não diferem entre si pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade. Para o nível 2 de A, o tratamento 1 foi superior. Ele apresenta uma média superior. Então aqui eu coloco o Azinho e aqui eu coloco o Bzinho. Aqui basicamente a minha tabela já está pronta. Então eu vou reorganizar minha tabela aqui. Vou centralizar, vou mudar a fonte aqui, uma melhor visualização para vocês. Esta célula aqui, como ela é maior, ela me permite centralizar esse escrito aqui de variedade. Eu coloco assim que eu acho que fica mais organizado. Bom, como vocês recordam, as tabelas estatísticas, elas não têm essas linhas aqui no meio, ela não está dividida aqui ao centro. Então a gente tem que fazer uma adequação desta tabela. Então a gente vem aqui em Design e remove todas as bordas. A gente adiciona apenas as linhas das extremidades, que é em relação aqui à linha superior ao cabeçalho, e adiciona uma borda inferior e uma borda superior. Aqui a adubação ela é o título em relação aos níveis de B. Então eu vou colocar uma borda inferior só para ficar com uma visualização um pouquinho melhor. E aqui na última linha eu adiciono uma borda inferior. Então observem que aqui eu tenho a minha tabela do teste médio da interação variedade e adubação para as características altura de plantas de milho.
Aqui, para finalizar, eu vou juntar essas duas legendas em uma só. Então, médias seguidas da mesma letra maiúscula na vertical e minúscula na horizontal não diferem estatisticamente entre si pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade. Apago essas duas legendas aqui e, portanto, eu tenho a minha tabela de teste médio com a respectiva legenda. Então, observe novamente que para a variedade M2, a presença de adubação ela afetou significativamente a média de altura de plantas quando comparado sem adubação. Então, observe que neste caso eu comparei as letras minúsculas na horizontal. Na presença de adubação, a variedade M1 e M2 apresentaram médias maiores em relação à altura de plantas quando comparada com a variedade M3. Então, observe que para este caso eu comparei as letras maiúsculas. O mesmo ocorre aqui na ausência de adubação. A variedade M1 apresentou uma média de altura de plantas maior em relação às variedades M2 e M3. Então, novamente, eu comparei as letras maiúsculas para chegar a essa conclusão. Então, basicamente, essa é a tabela do teste médio da interação entre dois fatores, neste caso, variedade e adubação na altura de plantas de milho. Então, pessoal, vamos para o último momento da nossa aula. A gente vai agora realizar os sorteios dos fatoriais, tanto para o DBC quanto para o DIC. Então, vamos realizar primeiro o sorteio para o DBC. Aqui nós temos a nossa rotina. Então, neste exemplo, a gente tem 4 níveis para o primeiro fator e 3 níveis para o segundo fator. Um experimento que conta com 3 blocos. Aqui a gente tem um ajuste da nossa rotina e a gente vai executá-la para ver como que ela nos gera. Então aqui a gente tem, como eu disse, 4 níveis do fator A e 3 níveis do fator B. Isso nos totaliza 12 tratamentos. Então, neste caso, a gente observa que para o bloco 1 a gente tem a presença de 12 tratamentos dispostos aqui ao acaso. Então, como aqui não cabe os 12 tratamentos ficarem seguidos aqui corretamente, a continuação de cada linha vem aqui embaixo. Então, nós temos os 12 tratamentos dispostos aqui ao acaso. Então, se eu seleciono todas as linhas de comando e executo novamente, observe que já houve um novo embaralhamento desses meus tratamentos dispostos aqui no meu sorteio. Aqui nós temos agora o sorteio de DIC. Então a gente vai selecionar todas as linhas de comando e executar. E observe que nós temos aqui, para este exemplo, com 4 níveis de A e 3 níveis de B, nós temos, portanto, 12 tratamentos que se repetem 3 vezes. Então, ao total, nós temos 36 tratamentos. No DIC, a única diferença é que estes tratamentos eles vão ser alocados totalmente ao acaso. Então, por exemplo, dentro de uma mesma repetição, eu posso ter tratamentos que sejam iguais. Então, neste caso aqui, na repetição 3, eu tenho A1, B1 se repetindo aqui, o que não ocorreria para o exemplo de DBC. Então, pessoal, nessa aula a gente vai ficando por aqui. Peço que vocês realizem a atividade referente à aula de hoje e nos vemos na aula de regressão. Até mais!